quando a gente parou de se ver, era um país, né? Agora é outro. Nossa, mudou muita coisa, né? Acho que mas o velho país continua querendo ficar aí, né? Continua querendo ficar, né? A gente não se falou, acho que desde dezembro, mas é impressionante como as coisas insistem em se repetir, né? E para mim, assim, o mais chocante de tudo foi o 8 de janeiro, né, Mauro? Então, para mim, aquilo ainda está trancado na garganta, né? Foi um dos maiores absurdos que eu já vi, assim, meio que inacreditável. Acho que eu lembro que eu estava chegando de férias e eu vi aquilo na TV, a mesma sensação que eu tive com 11 de setembro, eu tive com os atentados em Brasília, sabe? De olhar aquilo assim, é aqui, é Brasília, é real isso, né? Então, e é bom ver que as medidas estão sendo tomadas, né? Que a gente está com a política de tolerância zero em relação a tudo isso, embora algumas pessoas reclamem, mas acho que, por enquanto, as medidas estão na medida da agressividade do que foi o 8 de janeiro, né? Interessante isso que você fala, porque, de fato, eu me lembro, eu estava visitando uma fábrica de televisão no 11 de setembro e rolando o 11 de setembro, e eu passava, assim, pela fábrica, tinha uns totens onde tinha os aparelhos de TV na fábrica, os operários todos em volta, eu passava e olhava e falava, mas que filme é esse que está sendo lançado? A impressão inicial é que era ficção, né? E era verdade. Aqui, mais ou menos, a mesma coisa, né? De que era uma grande ficção. Então, eu queria te pedir, para começar, Glaze, falei da Daisy. Você já foi chamada de Glaze outra vez? Por ti, várias vezes. Eu te chamo. Glaze e Daisy são duas mulheres poderosas, por sinal. Estava mostrando aqui os tweets da Glaze, foram muito poderosos, muito potentes esse no sábado, realmente foram os tweets mais agudos, né, para indicar realmente uma verdadeira insubordinação desse general que deixou o comando do Exército, né? Mostrei aqui algumas cenas realmente inacreditáveis, né? Ele se recusar, ele ameaçar o Flávio Dino, ele ameaçar o então comandante da PM, se recusar a revogar a nomeação desse coronel Mauro Cid aí, que é o grande braço direito do Bolsonaro, para um posto estratégico ali em Goiânia, né, em tropas de elite do Exército. Mas eu queria te falar assim, nós tivemos... Queria um balanço teu, né, nessa chegada. Nós tivemos a eleição, a posse de Lula, a subida da rampa, foi realmente um negócio, um evento mundial, né, enorme repercussão, aquela cena da subida dele na rampa deixou todo mundo meio extasiado, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo. Aí veio o 8 de janeiro, aí veio agora esta reação de Lula com a demissão do comandante do Exército. Então, eu queria um olhar teu, Daisy, para esse período que é o início do governo Lula, né? Que é esse início de governo Lula? É uma tentativa de volta à normalidade, né? Eu acho que a gente estava tão acostumado, eu até estava comentando isso com alguns colegas, a gente estava tão acostumado a ouvir palavras tão duras como genocídio, fascismo, morte, e aí quando eu acho que já na posse do Lula, a gente já vê voltar a sinais de normalidade, né? Então, pluralidade, né? A gente ouviu falar muito de cultura, então, acho que a posse dele ela foi muito simbólica em relação a isso, né? E foram imagens que correram o mundo inteiro, bem diferente das imagens da posse do Bolsonaro, né? Que foi uma coisa muito mais centralizada para o nicho dele, para o grupo dele, né? Que são aquelas características que a gente sempre falou em relação ao bolsonarismo, que é uma tentativa de sobrevivência somente dele e do clã dele, né? Como se ele não se importasse com o entorno, né? Isso fica muito claro agora. Só para dar um exemplo, mas não é a nossa pauta aqui, mas em relação ao Anderson Torres, né, como ele não se manifesta para defender aqueles que foram seus apoiadores, né? Então a única coisa que o Bolsonaro se preocupa é realmente com a sobrevivência dele e dos filhos, né? Isso sempre ficou muito claro. E aí quando a gente vê a posse do Lula, a gente vê como que isso quebra, né? É um governo de pluralidade mesmo, né? Uma coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. O 8 de janeiro, para mim, foi uma das coisas mais marcantes, né, Mauro? Eu sempre falo, né, eu trabalhei 10 anos em Brasília, eu acompanho política, eu estava presente em algumas manifestações em Brasília que foram muito fortes, como uma invasão que teve, acho que foi dos sindicatos do MST em 2013, 2017, não lembro, eu estava lá, mas nunca eu vi Brasília sendo atacada com essa violência, os três poderes ao mesmo tempo, uma falta de... esses dias eu estava vendo um diálogo
que o Hegel reproduziu, que perguntavam para ele qual era a melhor forma de se construir uma sociedade, e era através de cidadãos que iam construindo as leis para os cidadãos, né? E o que a gente viu em Brasília foram aqueles cidadãos, na grande maioria apoiadores bolsonaristas, que estavam justamente quebrando as leis, como se o outro não importasse, né? Então essas quebras, elas são muito, muito fortes. E o que eu vejo hoje é um enfraquecimento do bolsonarismo, né? A gente volta. O Lula assumiu o Brasil com alguns governadores contra ele, Congresso contra ele, um Congresso de maioria de direita, de bolsonaristas, e essa situação vai se revertendo. Eu até fiz um vídeo para o Yahoo falando sobre isso, que aquelas pessoas, elas não pensaram cinco segundos para frente, né? Então, não pensaram nas consequências daquilo e de como isso remete a um passado que a gente não quer reviver, que é esse passado de segregação, de divisão, né? Então, para mim, o 8 de janeiro foi praticamente a pá de cal no bolsonarismo, né? Eu acredito que essa direita mais radical, ela está de novo à procura de um líder, como foi lá em 2018 que o Bolsonaro assumiu a cadeira. Eu acho que essa cadeira da direita, ela está vazia de novo, né? Então, a que ponto chegou essa destemperança de uma parcela da direita brasileira, né? Vamos falar sobre essa cadeira vazia na extrema-direita daqui a pouquinho, mas antes você traz essa questão do 8 de janeiro, que aconteceu 2 anos e 2 dias depois do 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. Realmente são muito similares, tem muitas semelhanças entre uma ação e outra. Essa coisa da invasão, as violências, esta ideia, né? Eu fico pensando, eu já pensava nisso quando vi as cenas do Capitólio. Esses caras acham que vão sair dessa e não vai acontecer nada, né? O sujeito lá destruindo a sala da presidência da Câmara, então, a Nancy Pelosi, fazendo o que fizeram dentro do Congresso americano. Esses caras estão achando que não tem amanhã, né? Aquilo, como se não houvesse amanhã. Interessante. E foram depois presos, julgados, já tem quase 1.000 condenados lá, penas longas, inclusive, e pensando, esses caras aqui no Brasil, a dinâmica é exatamente a mesma, né, Deise? O pessoal tirando selfie, tirando foto, se auto-incriminando. Não sei se eles achavam lá nos Estados Unidos e aqui que ia dar certo o golpe, entendeu? E que aí eles iam ficar impunes. Eu não sei qual era a lógica que presidia, ou se não tinha lógica, era simplesmente uma coisa visceral ali, né? Eu acho que não tem lógica, Mauro, e é um fanatismo, e fanatismo cega, né? Depois, a gente sempre fala isso, assim, o problema do fanatismo para a barbárie é um passo, e uma das maiores características de qualquer fanático é a cegueira para aquilo que é diferente dele. Só que depois vem a realidade, e a realidade se impõe, né? Não tem como tu negar a realidade. A realidade é isso que a gente está vendo agora, né? As pessoas presas. Acho que a política de tolerância zero, ela tem que ser implementada nesses casos, porque foi um dos maiores atentados à democracia brasileira. Mas isso tem, na ciência política americana, tem alguns estudos que identificam. Tem um cientista político que se chama Richard Hofstadter, e ele fala de um estilo paranoide, que é quando as pessoas ou os políticos entram num transe coletivo através de um fanatismo, e eles acham que tudo e todos conspira contra eles. Então é uma sensação de perseguição. Imperadores romanos têm essas características muito fortes, né? Isso já não é um estilo novo, assim, mas os americanos têm estudado muito isso ultimamente, porque essa sensação constante de perseguição, de que a realidade ela está sendo deturpada, de que o outro é o meu inimigo que está querendo tirar o meu espaço na sociedade. Então, como eu reajo a isso? Com violência, para mostrar que o outro está errado, que ele merece ser aniquilado, e que a minha pequena verdade é que é a verdade universal, né? Então, o nome disso é estilo paranoide. Sim. Agora, me parece que o Brasil salvou-se, e aí você foi uma grande defensora disso ao longo das nossas conversas nos últimos meses, pelo fato de Lula ter costurado uma frente ampla, né? Eu fico imaginando, se esse governo fosse um governo do PT, ou um governo do PT com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, acho que dificilmente teria resistido a essa tentativa de golpe. Então, Lula diz, eu só fui candidato porque eu era o único capaz de vencer a eleição. O Alckmin diz a mesma coisa, não tinha outro
capaz de derrotar Bolsonaro. Mas essa costura da Frente Ampla, que sofreu, inclusive, muita incompreensão de segmentos da esquerda e dentro do PT, inclusive, e parece que foi chave, né? Se não tivesse esta frente, se não tivesse essa base mais ampla de sustentação, seria difícil aguentar o 8 de janeiro, né, Deise? A gente tem uma questão na política brasileira, Mauro, que eu acho que às vezes as pessoas elas imputam algo errado para o Lula. Porque ele construiu uma coalizão muito grande e agora ele tem que acomodar todo mundo no poder. Mas isso não é uma característica do Lula, é uma consequência da política brasileira que está cada vez mais fragmentada e os partidos estão perdendo força. Então a política vai ficando personalista e aí para tu fazer coalizão, que antigamente tu pegava 2 partidos e eles já compunham a maior base do Congresso brasileiro, hoje tu precisa de vários partidos, porque o próprio sistema político brasileiro permite isso, né? É errado? Daqui a pouco a gente vai ter 300 partidos, e aí para alguém governar vai ser cada vez mais difícil. Só para dar um exemplo, por exemplo, em 1998, os 5 maiores partidos do país tinham 84% dos votos na eleição presidencial, em 1988. Em 2018, esses mesmos 5 maiores partidos tiveram 34%, então de 87 caiu para 34%. Isso mostra a fragmentação partidária brasileira e o personalismo na política. Então, quando um candidato vai para uma disputa presidencial, ele tem que fazer esse tipo de coalizão, de coligação com o maior número possível para vencer uma eleição. Não é mais possível tu fazer uma coalizão, por exemplo, PT e PSB, que isso não vai ganhar a eleição, porque hoje a fragmentação é muito maior, né? Não fosse essa ampla coalizão, não teria vencido Bolsonaro, porque como a direita, eu sempre separo assim, os bolsonaristas da direita brasileira. Como a direita brasileira não tem um representante, aqueles que são anti-esquerda acabam votando na extrema-direita, né? Então, para o Lula vencer isso, a saída mais clara e mais óbvia e mais inteligente era uma ampla coalizão, e foi o que ele fez. Claro que depois isso acaba abrangendo problemas, como a gente tem visto para definição de cargos, mas isso é uma consequência da política brasileira, não tem como mudar, mas para o 8 de janeiro acabou sendo fundamental, né? Não fosse isso, não teria conseguido colocar panos quentes e nem adotar as medidas de política de intolerância que estão sendo adotadas agora, né? Imagina, só com um partido não tem como fazer isso, né? Não adianta a gente sonhar com uma utopia política brasileira quando ela não existe, de novo, quando a realidade vem e se impõe.